Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. O que aconteceu comigo aos 13 ainda me assombra aos 28. Sou uma mulher de 28 anos e até hoje carrego as marcas do que vivi quando tinha apenas 13. Naquela época, precisei mudar de escola por falta de dinheiro. Saí de uma instituição mais cara e fui para uma escola particular mais simples, porque as escolas públicas do meu bairro não ofereciam uma boa estrutura. Nos primeiros meses, não fiz amigos. Era tudo novo, desconfortável e me sentia deslocada. Foi nesse período que comecei a perceber um garoto, o Victor. Ele era bem mais velho, tinha 18 anos e sempre me encarava durante as aulas, nos corredores, perto da janela ou até na hora do almoço. No início, achei que ele só estava sendo estranho e, como toda criança, eu não dava muita importância. Minha cabeça ainda estava em bonecas e coisas bobas. Mas um dia, minhas colegas começaram a comentar que o Victor tinha uma queda por mim. Aquilo me deu um medo real. Ele era maior, mais velho e não tinha absolutamente nada a ver comigo. Mesmo assustada, tentei ignorar. Pensava, tudo bem, desde que ele fique longe de mim. Mas ele não ficou. As coisas só pioraram. Victor passou a me seguir até em casa, todos os dias. Felizmente, hoje moro em outro lugar e ele não sabe onde é. Mas na época, o que me irritava profundamente era como ele sempre pedia para os amigos dele virem falar comigo, tentando me convencer a dar uma chance para ele. Isso acontecia direto, sempre depois da aula. Eles insistiam por uns 30 minutos, enquanto o próprio Victor ficava observando tudo de longe, com aquele olhar esquisito. Nunca aceitei, sempre deixei claro que não queria nada com ele. Só que mesmo assim, ele começou a espalhar boatos pela escola, dizendo que a gente já tinha ficado. Ninguém acreditou, porque ele era conhecido como o esquisito. Todo mundo sabia que ele não batia muito bem. A pior parte foi durante uma excursão da escola para uma feira de livros. Eu estava animada, já tinha feito alguns amigos e estava tentando aproveitar o momento. No ônibus, sentei com uma amiga e Victor estava 3 assentos atrás. Eu sentia o olhar dele cravado em mim o tempo inteiro. De repente, ele se aproximou e pediu o celular da minha amiga. E ela, sem pensar muito, entregou. Ele devolveu em menos de 2 minutos. Quando ela olhou o aparelho, me mostrou que ele havia tirado várias fotos minhas, sem minha permissão. Provavelmente era a forma doentia que ele encontrou para dizer que já tinha algo meu. Minha amiga ficou revoltada e foi tirar satisfação com ele. Quando voltou, estava pálida. Com um rosto sério, me contou o que ele disse. Ele falou que na hora que você menos esperar, vai te empurrar para dentro do banheiro e te machucar. Foi a frase mais assustadora que já ouvi na minha vida. Fiquei paralisada. Olhei para ele e ele me lançou um sorriso que me deu calafrios. O resto do dia, fiquei colada na professora. Não desgrudei. Ela até achou estranho eu não querer andar pela feira, mas não expliquei nada. Estava em alerta, com o coração disparado o tempo inteiro. Por sorte, nada aconteceu naquele dia. Mas quando cheguei em casa, chorei no meu quarto como uma criança. Isso foi no final do ano. Logo depois, mudei de escola de novo. Contei tudo isso para minha mãe só no ano passado. A resposta dela foi um soco no estômago. Acontece. Aconteceu comigo também quando eu tinha sua idade. Fiquei sem palavras, chocada com o quanto essas situações são comuns para mulheres. Hoje, com 28 anos, ainda cruzo com Victor pelas ruas. Ele já me seguiu algumas vezes. Quando percebo, começo a andar em círculos até despistá-lo. Já aconteceu dele me esperar do lado de fora de lojas e restaurantes. Às vezes penso, o que teria acontecido naquela feira se eu não tivesse ficado perto da professora o tempo todo? Será que ele teria feito algo? Ou será que ia continuar com esse comportamento assustador, me seguindo e me olhando de longe? O medo ainda está aqui, e a dúvida também. Essa é uma história longa, que se estende por mais de 5 anos. Já cheguei a compartilhá-la antes, mas os detetives de plantão da internet, especialmente aqui no Reddit, conseguiram descobrir quem era a ex-rainha da beleza e até me identificaram. Apesar de não me importar com isso, preferi excluir tudo da minha conta principal e republicar com outro perfil. O motivo para recontar tudo hoje é simples. Foi catártico.
Na semana passada, tivemos mais uma audiência com essa mulher. E, como sempre, nada andou. A expectativa era que ela declarasse se era culpada ou inocente. Mas, mais uma vez, apareceu com desculpas vagas. A justiça remarcou o julgamento para outra data, daqui a meses. Já se passaram 18 meses desde que ela foi presa por perseguição e assédio. E mesmo assim, ela continua tentando se manter presente nas nossas vidas. Além de tudo, é absurdo o quanto de tempo, recursos públicos e dinheiro de impostos estão sendo desperdiçados com isso. Vamos recapitular. Meu marido, antes de me conhecer, namorou uma mulher que foi vencedora de um concurso nacional de beleza. Alta, loira, o estereótipo do que a sociedade idolatra. Mas o que ninguém via era como ela tratava mal as pessoas ao redor. Por mais que soubesse ser charmosa quando queria algo, era uma pessoa cruel. Ele terminou com ela e achava que isso seria o fim da história. Não foi. Ela passou a ligar e mandar e-mails constantemente, mesmo depois de começarmos a namorar. Quando ele bloqueava, ela tentava de outras formas. Às vezes implorava dinheiro e ameaçava ir à polícia dizendo que ele a agrediu. Ele nunca cedeu. Em outros momentos pedia ajuda com projetos pessoais. Na verdade, queria que ele fizesse tudo por ela e ela ficasse com os créditos. Quando ele recusava, voltava com chantagens, xingamentos e ameaças. Ele vivia com medo. Mesmo sendo inocente, sabia que a palavra dela poderia destruir sua reputação e carreira. Um dia fomos a um evento e, para nosso azar, ela também estava lá. Ela ficou nos observando de longe, cochichando com o acompanhante e rindo. Eu tentei ignorar, mas quando fui ao banheiro, ela me emboscou. Era assustadora. Muito mais alta que eu, se curvou para chegar ao meu nível. Eu tenho 1,65 m e ela parecia uma caricatura de si mesma. Olhos escuros, um sorriso insano e aquele tom de voz debochado. "Cadê o seu homem?", sibilou. "Cuidado com as costas", acrescentou sorrindo de forma sinistra. Mais tarde descobri que, enquanto eu estava no banheiro, ela havia se aproximado do meu marido, colocado o braço em volta dele e se apresentado como se ainda fossem um casal. Ele a afastou, mas ela ficou esperando eu sair. Depois disso, paramos de ir a festas, mas ainda a encontrávamos, como no funeral de um amigo em comum. Ela simplesmente se juntou à conversa, agindo como se fizesse parte do grupo. Eu saí sem dizer nada, tentando evitar uma cena. Mesmo assim, os e-mails e ligações continuaram. Ela passou de carro pela nossa casa e certa noite encontrei meu carro riscado. Não dava para provar que foi ela, mas o padrão era claro. Enviamos uma notificação judicial pedindo que parasse. Ela ignorou. Um dia ligou de número privado e disse, num tom meloso: "Oi, sou eu." Meu marido desligou sem responder. Mandamos outra notificação. Nada funcionava. Quando viu que ele realmente não ia voltar, partiu para a internet. Criou contas falsas e começou a atacar. Marcava amigos, colegas, investidores. Chamava meu marido de fraude e me atacava nas redes. Às 0h01 do ano novo, publicou em meu Instagram privado: "Feliz Ano Novo, escória." Levamos tudo à polícia. Com base nos e-mails e nas ameaças, ela foi indiciada por assédio e recebemos uma medida protetiva. No dia seguinte à prisão, nosso celular explodiu de notificações. A história saiu na capa dos sites de notícias. Quando ela apareceu no tribunal, foi um choque. Estava irreconhecível. Raspou a cabeça, usava uma peruca curta, havia engordado bastante e vestia um sobretudo masculino. Parecia curvada, abatida, mas com os mesmos olhos frios e sombrios. Mesmo sob medida protetiva, ela continuou. Criou perfis falsos, postando fotos nossas com legendas como pedófilo, velha feia, trans pré-operatório. Chegou a editar imagens nossas, distorcendo nossos rostos. Era obsessivo, nojento. O pior não era isso. Eram as mensagens subliminares. Coisas como: "Cuide bem dos seus filhos. Nunca se sabe o que pode acontecer. Seu fim está próximo. Como foi seu pedido do iFood?" Fotos com setas apontadas para minha cabeça, como se fossem armas. Imagens do local de trabalho do meu marido, mesmo ela estando proibida de se aproximar. Postava citações de Agatha Christie. A imagem de perfil no Twitter
Era de um pôster com a palavra Stalker. Levamos as provas novamente à polícia. Dessa vez ela foi presa de novo e pegou mais 2 acusações. Recebeu também uma proibição judicial de uso de redes sociais. Até aquele momento, ela já tinha postado mais de 16 mil tweets em 3 meses. Quase todos ataques a mim e a minha família. Meus filhos ficaram com medo de sair de casa. Minha mãe tinha pavor de sair com o bebê no carrinho. Nossa vida virou um inferno. Ela nos provocava dizendo, me pegue se for capaz. Chegou a postar imagens com o nome do meu cachorro em situações nojentas, insinuando absurdos. Ligava para nossa linha fixa. Sim, ainda temos. E deixava mensagens com gritos, xingamentos, feitiços. Em uma delas, havia um altar com velas e um pentagrama. A legenda, Ring Ring. A polícia finalmente colheu nossos depoimentos em vídeo. Entregamos um HD com milhares de prints. Ela foi presa outra vez. Mas o que mais me doía era como ela falava dos meus filhos. Xingava, ameaçava, usava nomes horríveis. Isso me tirava o chão. Soube depois que, após o fim do namoro, ela ficou conhecida da polícia por outros casos parecidos. Meu marido escapou de algo muito pior. Não posso postar fotos aqui, mas deixo uma das frases mais perturbadoras que ela publicou, traduzida da língua nativa dela. Mulheres violentas e cruéis nunca respondem perguntas. Gostam de manter o mal-entendido. Eu procuro contato apenas para atormentar. Minha crueldade é meu último vínculo com o mundo. Meu noivo e eu decidimos organizar um jantar especial para comemorar a vitória da mãe dele contra o câncer. Ela havia terminado a quimioterapia. Alugamos um buffet porque esperávamos cerca de 25 amigos e familiares, e a cozinha da nossa casa térrea não dava conta de tudo. Tínhamos acabado de nos mudar, então nem utensílios básicos a gente tinha. Combinamos com o buffet que ele deixaria tudo 75% pronto e finalizaria o resto na nossa cozinha. Deixei claro que ele precisava terminar até às 17 horas, já que a cozinha ficava no centro da casa e a ocasião era íntima. Os convidados chegariam às 18, então o prazo era tranquilo. Ele concordou. O chefe chegou às 12 horas, no horário certo. Mas, sinceramente, o cheiro dele me incomodou logo de cara. Parecia cachorro molhado com algo queimado, difícil de explicar. Pelo sotaque, achei que ele fosse estrangeiro e talvez não usasse desodorante. Fiquei desconfortável porque ele ia cozinhar para crianças e para a mãe do meu noivo, que estava debilitada. Mesmo assim, tentei manter a educação e só pedi que ele lavasse bem as mãos antes de começar. Durante a tarde, ele me chamava o tempo todo para provar os pratos, tirar dúvidas, perguntar de tempero, de cor, de tudo. E eu super atarefada. Meu noivo estava trabalhando e depois ia buscar o convidado surpresa. Eu que estava montando a decoração, ajeitando o telão com as fotos, cuidando da irmã dele que vinha do aeroporto, enfim, 1 milhão de coisas. A última coisa que eu queria era alguém me puxando a cada 10 minutos para saber se o frango ficava melhor, com ou sem páprica. Mesmo com lembretes educados, às 17 horas e 45 minutos, ele ainda estava ocupando a cozinha. Quando fui falar com ele, ele disse que o forno não esquentava o suficiente. O que nunca foi problema pra gente. Mas tudo bem. Faltando minutos para os convidados chegarem, ele sumiu da cozinha. Quando fui procurar, ele estava no deck com uma bebida alcoólica na mão, já de camiseta e jeans, conversando como se fosse amigo íntimo de todo mundo. Pior, se apresentou para o meu primo como amigo da casa. Fiquei em choque. Falei que ele precisava ir embora e ele foi pegar a bolsa, mas entrou direto no nosso quarto. Pedi para ele não entrar ali, mostrei que tinha banheiro de visitas bem ali do lado, mas ele ignorou e trancou a porta. Me senti impotente. Nesse momento, meu noivo chegou com a cunhada e contei o que estava acontecendo. Ele bateu na porta e o cara saiu como se nada tivesse acontecido. Quando meu noivo mandou ele ir embora, o chefe respondeu com arrogância: "Essa casa nem é sua, não é você quem decide." A resposta foi curta. "Na verdade, é minha sim", disse meu noivo, de quase 2 metros de altura, enquanto conduzia o sujeito até a porta. Foi aí que tudo começou a ficar ainda mais estranho. O cara se virou para mim, gritando, dizendo que eu tinha mentido, que o enganei, que achava que a casa era só minha, que estávamos juntos.
Começou a me xingar, totalmente fora da realidade. Então ele correu para a cozinha e começou a jogar as bandejas de comida no chão. Nisso, os irmãos do meu noivo, 2 ex-jogadores universitários de futebol americano, chegaram. Meu noivo explicou o que estava acontecendo e eles tiraram o cara dali na hora. A festa continuou, mas eu não consegui relaxar. Pedi que jogassem toda a comida dele fora. Por precaução, preferimos pedir pizza. Fomos dormir por volta das 5 da manhã, exaustos. Mas algumas horas depois, acordei com o som da porta da frente abrindo. Sussurrei para o meu noivo. Alguém entrou em casa. Ele pensou que fosse o irmão dele ou alguém que esqueceu a chave. Mas logo ouvimos um barulho forte, como algo sendo derrubado. Meu noivo se levantou e me mandou trancar a porta do armário e ligar para a polícia. Quando fui pegar o celular, ouvi um: "Olá, minha carta frenética." Era ele, o chefe, sem camisa, parecendo fora de si. Estava segurando fotos minhas da parede e outras coisas pessoais. Quando me viu, veio direto para cima. Meu noivo ficou entre nós enquanto eu chamava a polícia. O homem gritava que precisava ver se eu estava bem, como se estivéssemos num relacionamento. A cena piorou quando ele foi para a cozinha e pegou uma faca. Meu noivo cogitou pegar a arma que temos no cofre, mas decidiu que a situação já estava tensa demais. Quando a polícia chegou, ele se recusou a soltar a faca. Disseram para ele se render, mas ele disse que não sairia sem mim. Foi aí que os policiais o imobilizaram com um taser. Mesmo algemado, ele gritava que eu era o amor da vida dele, que escolhi um brutamontes machista em vez de um artista sensível e coisas do tipo. A polícia pediu que verificássemos a casa. Quando fomos ao quarto, percebi que todas as minhas calcinhas tinham sumido do cesto de roupas sujas e meu vibrador estava fora do lugar. Ficamos tão abalados que jogamos fora escovas de dente, utensílios de cozinha, mandamos lavar tudo com empresa especializada. Ainda bem que não servimos a comida dele para os convidados, especialmente para a mãe do meu noivo. Dias depois, ele mandou uma carta da prisão. Graças a Deus, meu noivo interceptou antes que eu lesse. Entregamos à polícia e conseguimos uma ordem de restrição. Ele foi condenado a 3 anos de prisão. Isso já tem 5 anos. Ou seja, ele já está solto. Quando eu tinha cerca de 6 anos, lá por 2004, minha mãe começou a levar minha irmã e eu ao consultório odontológico do Dr. Daniel, um dentista infantil muito conhecido na nossa cidade. O consultório dele era dentro de uma mansão amarela enorme, que também servia como sua casa. Por fora, era uma casa linda. Naquela época, eu era uma criança extremamente tímida. Sofria de mutismo seletivo e tinha muitos comportamentos que hoje reconheço como autistas. Falar com estranhos, principalmente homens, me causava muita ansiedade, então eu me apoiava muito na presença da minha mãe. Mas desde a primeira consulta, algo já me assustou. Minha mãe tentou entrar conosco, mas uma das funcionárias informou que os pais não podiam acompanhar os filhos durante o atendimento. Era importante para a independência da criança, diziam. Minha mãe, sem saber o que estava por vir, aceitou. Assim que minha irmã e eu fomos separadas, eu comecei a chorar. Dr. Daniel se irritou com isso. Ele me agarrou com força, tapou minha boca e nariz com as mãos e me ameaçou. Disse que, se eu continuasse chorando e assustando outras crianças, ele faria tudo pior. Isso me apavorou ainda mais. E eu chorei de novo. Foi aí que ele me levou para a parte da casa onde morava. Gritou comigo, me segurou pelo pescoço e me empurrou. A higienista dele, uma mulher chamada Judy, me ameaçou. Se continuar chorando, vou te dar uma surra tão forte que você não vai nem entender o que te atingiu. Depois disso, ele me deu um copo com uma mistura de suco e me deixou sozinha na casa por uns minutos antes de me levar de volta para o consultório e iniciar o procedimento. Instintivamente eu entendi que, se quisesse sair dali, teria que fingir que estava tudo bem. Tudo o que eu queria era minha mãe. Depois dessa consulta, minha irmã e eu contamos para nossa mãe que o dentista era um homem mau e que tínhamos medo dele. Mas ela achou que era só ansiedade infantil. Continuamos indo lá. E cada visita era igualmente traumática. Toda vez que entrávamos na mansão, meu coração gelava. O medo era tanto que eu já nem achava a casa bonita. E cada consulta envolvia procedimentos pesados demais para crianças pequenas.
Fizemos inúmeras restaurações em dentes de leite e ele chegou a arrancar dentes com os dedos, sem nenhuma anestesia adequada. Dr. Daniel nos deixava com a boca escancarada, usando um retrator por até 45 minutos, sem fazer nada. Às vezes ele ia almoçar enquanto a gente estava assim. A dor era absurda. Uma vez, ainda na terceira série, eu gritei de desespero depois de quase 1 hora com a boca aberta. Ele apareceu furioso, me levou novamente até sua casa, gritou, me humilhou e disse que eu era um bebê chorão. Ao voltar para o consultório, ele me prendeu na cadeira com uma espécie de camisa de força, colocou os retratores de volta e me obrigou a ficar lá mais tempo como punição. Eu chorava em silêncio, babando, sem poder sequer limpar o rosto. Depois das sessões, minha boca ficava tão inchada que eu mal conseguia falar por dias. E quando minha mãe perguntava o que tinha acontecido, ele dizia que eu era paciente difícil. Uma vez ele arrancou 6 dentes meus de uma vez só. Durante os procedimentos, ele cantava músicas como se fosse algo divertido, quase como um personagem de filme de terror. Só deixamos de ir até ele quando comecei a usar aparelho fixo, na 7ª série, e passamos a consultar um ortodontista. Esse novo profissional estranhou o histórico de procedimentos, vários deles completamente desnecessários. Foi só então que minha mãe, desconfiada, nos tirou de lá. Anos depois, já adulta, conversando com amigos sobre medos de infância, lembrei desse dentista. Decidi procurar o nome dele no Google e descobri que o consultório tinha sido fechado. Achei também a página do Yelp com dezenas de avaliações de 1 estrela. Relatos de pessoas que passaram exatamente pelas mesmas coisas. Algumas experiências eram idênticas às minhas. Foi devastador, mas também me senti validada. Eu não estava sozinha. Muitos daqueles procedimentos serviam apenas para ele lucrar com o plano de saúde dos nossos pais. E agora, tudo fazia sentido. Ele proibia os pais de entrarem para que ninguém visse o que ele fazia de verdade. É difícil culpar os pais, mas a verdade é que ele manipulava todos com sua autoridade. Para cada hematoma ou choro, ele tinha uma explicação técnica. Ele era firme, sim, mas também cruel, e conseguiu enganar centenas de famílias. Mesmo escrevendo isso, parece mentira. As cenas são tão absurdas que quase parecem inventadas. Mas sei o que vivi. E sei que outras crianças também passaram por isso. Hoje só espero que ele nunca mais tenha aberto outro consultório. No meu antigo emprego, 2 colegas de trabalho e eu tivemos que fazer uma viagem a trabalho. Um deles era um homem e a outra, uma mulher muçulmana que usava hijab. Sei que isso parece um detalhe estranho, mas tem importância na história, então tenha paciência comigo. No começo, tudo correu bem. Fizemos o que precisávamos na primeira noite, mas eu estava exausto. Então, quando meus colegas me convidaram para jantar, recusei e voltei para o meu quarto de hotel. No dia seguinte, meu colega estava estranho, meio quieto, e insistiu que eu sentasse na frente do carro, em vez de atrás. Achei esquisito, mas não dei muita atenção. Depois do nosso turno, a colega me convidou para tomar algumas cervejas no quarto dela, e eu pensei, por que não? Só umas cervejas não fazem mal. No começo estava tudo tranquilo. Bebemos, conversamos, nos divertimos. Aí, do nada, ela começou a dar em cima do colega, dizendo que ele deveria tirar a camisa. Só para lembrar, ele era casado e feliz, e ela também. Acho que ele ficou desconfortável e disse que ia dormir. Talvez eu devesse ter falado algo, mas como eles eram muito mais velhos que eu, e era meu primeiro emprego, achei que talvez fosse uma brincadeira estranha, sabe? Não queria parecer esquisito, então deixei passar. Até então, o comportamento dela comigo não tinha sido tão estranho. Ela chegou a me mostrar fotos dos filhos e da família dela. Mas aí ela abriu o Instagram de uma modelo, uma pessoa fisicamente muito atraente, com alguns seguidores, e disse que estava tendo um caso com ela, que logo se divorciaria do marido para fugir com esse homem. Foi aí que tudo mudou. Ela ficou com um olhar louco, diferente de antes. Sem ser maldoso, digamos que ela não era tão atraente fisicamente, então fiquei tipo, que diabos? Não falei nada, só assenti porque, sério, não sabia o que pensar. Aí do nada ela começou a me mostrar fotos desse homem, tipo fotos de paparazzi, que ela claramente tirava sem ele saber.
Fotos do trabalho, dos amigos, da família dele, um verdadeiro comportamento de perseguidora. Meu estômago ficou embrulhado. Sabe aquela sensação de que algo está muito errado, que você está em perigo e precisa sair dali? Era exatamente isso. Ela tinha aquele olhar estranho e do nada tirou o hijab. E estava com poucos fios de cabelo, várias falhas. Parecia coisa de filme de terror. Eu juro, parecia que eu estava inventando, mas não estava. Meu corpo todo gritava para eu sair dali. Então falei que estava cansado, fui gentil e me levantei para ir embora. Ela só disse ok naquele tom estranho e monótono. No dia seguinte, ela agiu como se nada tivesse acontecido, normal como sempre. Mais tarde perguntei para o colega por que ele estava tão tenso depois de ficar sozinho com ela. E ele só disse que ela tinha dado em cima dele. Eu só sei de uma coisa: nunca mais vou ignorar meu pressentimento. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!